Que bom estar aqui. Tá? Prazer. Prazer é nosso aqui, a gente fica bem feliz, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai estar tratando do tema que a gente vai falar, né? Mas é um tema que a gente já vem conversando um pouco com os professores, com alguns colegas que moram em outros países, e a gente vem fazendo um estudo sobre o impacto das artes marciais nessas competências, né? Nessa questão comportamental, né? Nessa questão emocional e como que a gente pode transferir alguns valores e valências que a gente trabalha nas artes marciais, né? Como coragem, disciplina, como é que a gente pode fazer essa transferência para todas as áreas da nossa vida. Então, acho que vai ser bem enriquecedor esse bate-papo. E eu acho que é só o início de algo que a gente quer construir ainda. A gente ainda não sabe como é que vai ser, mas o Papai do Céu vai guiar a gente aí nessa direção, tá? Que bom. Eu agradeço o convite. Digo logo que Cacá me deu um desafio enorme de várias questões, né? Mas eu espero poder contribuir, né? A gente poder. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente pensar juntos e discutir sobre tudo que vocês esperam e a gente começar o início, talvez, de uma parceria de fato tão promotora, né? Que é juntar essas áreas aí. Obrigada mais uma vez pelo convite, viu? Vamos lá. Começa falando um pouquinho para a gente o que é a psicoeducação, Tassi? Veja, a psicoeducação, ela é uma intervenção terapêutica que é por meio de informações didáticas, estruturadas, de forma a ajudar o paciente e a família acerca do diagnóstico ou do transtorno que estão enfrentando. Então, a medida é fortalecer essa família nas questões de lidar melhor, né, com a doença ou com o diagnóstico, aumentar o compromisso dessa família, né, no manejo do tratamento, da ida à terapia, da medicação e etc. Então, às vezes pode ser de cunho educativo, informativo, e muitas vezes é de cunho de intervenção terapêutica. Ou só com o paciente a gente explicar, olha, o que é o transtorno, ou às vezes com a família, né? Explicar os impactos, algumas mudanças que são necessárias e como a família pode, dessa forma mais assistida em relação ao que está acontecendo, se comprometer de uma forma mais eficaz. Então, psicoeducação nada mais é do que essa intervenção terapêutica que me apropria, né, do que está acontecendo, me dando melhores condições de me comprometer, de me envolver com o tratamento, para que eu tenha saídas melhores. Entendeu? Entendi, sim. Vamos lá, eu vou tentar contextualizar, né? A gente fez um roteirozinho de perguntas que a galera mandou, e a gente vai tentar contextualizar com o nosso ambiente, que é o ambiente da arte marcial, né? Então, a primeira pergunta que a gente traz é, na cultura oriental, eles são muito treinados com uma disciplina rígida, né? E não é muito comum eles valorizarem o elogio, né? No Brasil, né, ou no Ocidente, de maneira geral, a gente já percebe o inverso. Não existe tanta disciplina e a gente valoriza a cultura de elogiar, de estimular, de incentivar. Então, qual desses ambientes é o ambiente mais saudável para as nossas emoções, né? Que é o que a gente está tratando hoje. Uhum. Aí caberia a gente falar de tantas coisas, mas eu vou tentar pincelar alguns conceitos que são fundamentais, certo? A gente vive hoje, assim, há alguns anos atrás, a gente vive o estopim do conceito de inteligência emocional, né? Onde a gente viu que a inteligência cognitiva, até que ela é muito bem fortalecida na educação formal, nas possibilidades de acesso que a gente tem, mas a inteligência emocional, ou seja, o pilar das emoções, gerenciando esses aspectos da vida, a gente tinha essa fraqueza.
vamos dizer assim. Então, um ambiente emocional saudável, Cacá, é um ambiente promotor do desenvolvimento das nossas emoções de forma articulada. E se a gente pensar que emoção não é um construto pronto na nossa vida, ele tem a ver com a história. Então, a gente pode pensar que desde o período pré-natal, o nosso cérebro já está sofrendo interferências desse ambiente. Então, por exemplo, se a mãe fuma, se a mãe usa drogas, se a mãe tem uma desnutrição materna, tudo isso vai estar influenciando não só a minha arquitetura, como o meu funcionamento cerebral. E isso está implicado às minhas emoções. Então, é muito importante a gente pensar que a experiência do ambiente, ele rege como eu construo as bases dessa afetividade. Então, uma disciplina rígida que não permeia uma afetividade que envolve a motivação, que envolve minha aderência afetiva àquilo que eu me comprometo, ela não tem uma sustentação nas bases da inteligência emocional. E isso compromete, porque a gente pode ver, né? Pessoas que são bem desenvolvidas cognitivamente, mas nas áreas das emoções não tem nenhum tipo de assertividade, não tem gerenciamento dessas emoções, são comprometidas a nível social. Então, a defesa dos estudos é muito clara, né? Um ambiente com interações afetivas saudáveis. Um ambiente que tenha um estresse positivo, porque eu não sei você, se você sabe, mas a gente não está imune a estresse. A gente necessariamente vai ver estresse, só que o estresse pode ser positivo, tolerável ou tóxico. E aí o problema é quando a gente cria um ambiente tão estressor, tão tóxico, que na verdade a minha ligação com aquela atividade, ela é regida por emoções que não me fazem bem. Isso me adoece a curto e a longo prazo. Então, o estresse tolerável é esse ambiente que eu tenho a mediação de outro, que eu tenho um suporte, apesar de toda a ansiedade e desafio que envolve a situação. Então, emoções saudáveis envolvem um ambiente que me permite esse desenvolvimento saudável das emoções. Tá claro? Entendi. Tá sim. Na verdade, eu estou trazendo algumas provocações, né, para trazer para os alunos esse clareamento mesmo, né, das ideias. Uhum. Muitos alunos, eles relatam que quando chega na academia, entra num processo de imersão, né? Quando ele começa a entrar pelo corredor que vai dar acesso à academia, ele, de forma empírica, ele começa a entrar num processo de imersão, onde ele precisa se concentrar para poder aprender uma técnica nova, né? E naquele momento ele percebe que a mente dele se esvazia de qualquer problema que ele esteja passando na vida dele. E ele consegue viver aquele momento presente de forma real mesmo, né? E única. Né? Então, eu queria que explicasse qual a importância desse processo de imersão e de conseguir preservar a mente no agora. Fundamental, Cacá, fundamental, porque veja, nós seres humanos ficamos caindo em dois pêndulos, certo? O pêndulo que me leva a uma ansiedade, a uma aceleração em relação ao futuro, e um pêndulo muitas vezes em relação ao meu passado. E o que é que eu escuto do ponto de vista clínico, muitas vezes, é assim, essa ansiedade me gera um roubo da minha experiência total e completa daquilo que eu estou envolvido. Então, gera procrastinação, gera crises de ansiedade, até o próprio transtorno de ansiedade. Pode me gerar uma antecipação de situações catastróficas. Então, eu estou ali fazendo meu exercício, mas eu estou pensando e se isso acontecer, e se isso não sei o quê. E eu não consigo entrar nessa vivência do presente. Ou eu fico tão no pêndulo do passado que eu fico regulada no meu comportamento com aquelas experiências do passado. Então, por exemplo, porque com a minha mãe foi assim, com a minha irmã foi assim, então eu não vou conseguir. E eu já vou para a situação em volta desses sentimentos do passado. Até experiências difíceis, como bullying ou palavras difíceis que ficam retomando.
Então, assim, as pausas, as contemplações, elas são fundamentais na nossa vida. Tem alguns neurocientistas que eu gosto bastante, que eles falam que práticas de oração, práticas de respiração, práticas de meditação são fundamentais para conectar a gente com a experiência do presente. Porque isso torna a minha atividade mais eficaz. Porque, veja, às vezes eu estou envolvida, eu vou precisar fazer tal exercício, mas eu fico tão tomada com essa ansiedade e com essas questões do passado que o meu rendimento e o meu resultado não contempla de fato aquilo ia ser. Então, é muito importante que a gente gerencie isso, mas isso precisa de um trabalho pessoal, né? Porque senão, por mais que eu tente forçar a minha mente a me aliviar, muitas vezes a força da mente não obedece a uma história de vida. E é muito importante eu colocar nos seus devidos lugares para que eu possa, por exemplo, viver uma experiência de entrega, uma experiência real e que eu possa usufruir de tudo que aquela atividade esportiva ou atividade física ou o que for pode me proporcionar. Entende? Perfeito, perfeito. Tem uma aluna aqui que está ao vivo que já está falando que tem desenvolvido umas técnicas de respirações que ajudou ele no processo para ansiedade, né? Importantíssimo. Hoje tem sido assim um dos tratamentos ponto um da nossa ansiedade são as técnicas de respiração. E nada mais do que essa conexão com o meu momento agora. Então, alguns psicólogos, inclusive, vão dizer assim, durante uma crise de ansiedade, dá um objeto para a pessoa e pergunta a ela sobre o objeto, faz as técnicas de respiração ou pede para ela cantar uma música que ela gosta muito, ou seja, me conectar à minha experiência do momento. É como se fosse uma desregulação completa do que eu sinto, do que eu estou vivendo, do que eu penso. E nisso a gente se bagunça do ponto de vista emocional. Então é muito importante viver o agora, é muito importante o momento presente para que eu me alinhe a uma experiência total que possa ser realmente de saúde emocional, saúde psicológica. Legal, bacana. Nas artes marciais também é muito constante o toque físico, né? Então, no desenvolvimento das técnicas e da luta, a gente, a gente sempre está se tocando, está sempre se pegando, né? E também estamos sempre buscando soluções, né? Então, numa hora da luta, tem alguém sempre querendo me estrangular e eu quero aprender a sair daquele estrangulamento. Alguém está querendo dar uma chave de braço em mim, eu estou tentando sair daquela chave. Então, existem sempre esses dois paralelos. O toque físico, principalmente, eu acho, em relação ao homem, que não é comum. Na nossa cultura, ainda um pouco machista, o homem está se abraçando, o homem está se beijando, né? Uhum. E você vai para um universo onde, desde o princípio, alguém vai estar abraçado com você, vai estar tocando em você, e isso desenvolve muita intimidade, né? Então, qual a importância desses dois fatores na vida do ser humano? O contato físico permanente e a busca por soluções. Uhum. São duas coisas, vamos tentar pensar. Primeiro, a nossa Constituição, Cacá, né? Se a gente pensar, seja no âmbito neurocientífico, né, ou em outro âmbito, nós somos seres sociais, né? A literatura fala de um cérebro social, ou seja, nós dependemos dessas conexões físicas, psicológicas, interacionais para nos constituir. Então, esse é um ponto fundamental. Os estudos vão trazer que o contato físico ele não só beneficia a gente hoje adulto, mas desde bebê, né? Ele é prevenção, então tem tratamentos, né? Que é pele na pele com o bebê para evitar doenças em relação a bebê prematuro, em relação ao Alzheimer. Então é fundamental o toque físico, não é um simples toque, né? Existe uma melhora do desenvolvimento cognitivo. Voltou. Oi, Cacá, acho que eu caí. Tem nada não. Estamos aqui. Faz parte, né? A gente vai trabalhar isso aí, vai perguntar sobre isso também. Essa coisa de cair e levantar, né? Faz parte. Daqui a pouco a gente chega nisso aí também.
Então, eu estava falando, né, sobre o toque. Ele tem um poder tanto desde lá, quando a gente é bebê, até a vida adulta e na fase idosa, né, como prevenção de doenças de Alzheimer, protege contra a depressão. Então, os estudos vão dizer que um simples toque físico não é um simples toque físico. Ele tem um potencial de desenvolvimento cognitivo, afetivo, que são muito importantes. Então, o toque físico é fundamental, seja ele por meio de que atividade for, né? O toque físico saudável, afetivo, né? Recheado disso. E aí, qual é a implicação disso para a nossa busca de solução, né? Eu estava aqui pensando, o nosso córtex pré-frontal, vamos ter aulinha, certo? Devagar, para Vambora, né? vocês entenderem. Ele é a última área a se desenvolver. E dentro do nosso córtex pré-frontal está uma função fundamental na nossa vida, que são as funções executivas. São elas que nos habilitam a pensar em solução de problemas, a flexibilidade e resolução de problemas. Então, é uma área fundamental de expressão da nossa personalidade. Só que ela é construída e constituída através das nossas experiências. Então, são nos contatos interrelacionados com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos ambientes, né? Que isso vai nos consolidar e nos dar uma maior, assim, tranquilidade para gerenciar essas soluções de problemas, né? A gente hoje tem teste para avaliar o quão essa habilidade está ou não comprometida. Então, é muito importante o contato social, o contato físico, que ele impacta o desenvolvimento das minhas funções executivas, me habilitando neurologicamente melhor para pensar em soluções de problemas. A gente conhece muita gente, Cacá, que, por exemplo, trava, né, diante de um problema, diante de um desafio, trava, não consegue pensar. Então, é maior flexibilidade, maior potencial resiliente, maior potencial de estruturar um mapa de soluções, passo a passo do que eu posso fazer. Então, experiência social e desenvolvimento, né, cognitivo dessas funções do nosso córtex pré-frontal, eles caminham junto. Então, são fundamentais. Legal. Muitas vezes, no ambiente do treino, a gente percebe que o aluno ele é exposto a algumas fobias, né? Seja qual for. Eu posso compartilhar até que eu mesmo tinha algumas, né? Por exemplo, eu tinha muito, ainda tenho, né? Eu acho que hoje eu aprendi a gerenciar, vamos dizer assim. Mas pelo histórico da minha família, eu desenvolvi um estado de alerta permanente. Não vou entrar muito na minha história pessoal, talvez em outro momento, mas eu tinha que estar no estado de alerta permanente por alguns perigos, vamos dizer assim. Tá? Uhum. Então, isso me deixava desconfortável em alguns ambientes. Né? Então, se eu fosse no carro, por exemplo, eu só gosto de andar na frente do carro. Eu não gosto de andar atrás do carro. E quando eu comecei a treinar, o jiu-jitsu, por exemplo, tem muito contato físico. E o professor, às vezes, fazia alguns exercícios que ele botava 3 pessoas para lhe segurar. Uma montada em você, outra agarrada nas suas pernas, outra agarrada na sua cabeça. Então, e você precisava... Acho que travou. Deixa eu ver se tá com nós aqui ainda. Tá aqui, tá ainda? Tá com nós. Gente, eu estou precisando exercer minha resiliência. Tá Então, funcionando? então muitas das vezes você sentia a presença da fobia ali e você precisava respirar um pouco, utilizar, não sei se o termo é inteligência emocional, mas você precisava entender que tinha que ter uma tranquilidade para poder sair daquela situação. Se você se esperasse, provavelmente você ia entrar em pânico e iria querer sair de todo jeito dali, né? Então a gente vê que isso ocorre em diversos níveis. Pessoas que foram agredidas, né?
por pessoas próximas. E às vezes se vê numa cena que não está tendo uma agressão, mas que está treinando uma cena, né? E às vezes começa a chorar, porque lembra, porque resgata aquilo ali, né? Aquela memória. Então, como é que a gente pode transformar, né, esse sentimento, né, quando a gente se vê, né, exposto ali, né, a uma fobia nossa? Uhum. E aí a gente poderia pensar como uma fobia, pode ser um estresse pós-traumático, né? Às vezes a gente passa por situações traumáticas e aí essa experiência, esse medo fica retomando a nossa mente. Olha, Cacá, eu acho assim que, em primeiro lugar, eu falaria que, sem dúvida, a terapia, certo? Porque nem sempre a exposição do meu medo, né, ao meu medo, ele vai me trazer benefícios ou vai me trazer uma resposta positiva. Às vezes eu preciso me trabalhar de certo modo, né, e de forma técnica, um trabalho técnico respaldado pela terapia em si, que me dê condições de ressignificar as experiências, que me dê condições de transformar crenças, transformar sentimentos e reações, para que aquela experiência que outrora foi muito impactante do ponto de vista danoso, hoje possa me possibilitar uma nova sensação. Mas para essa abertura, do ponto de vista até neurológico, do ponto de vista psicológico, eu preciso antes dar conta dessa história que sustenta as minhas fobias, dessa história que sustenta os meus estresses pós-traumáticos, né, os meus medos em si. Então não tem receita de bolo, porque assim, a força da mente não vai funcionar, gente, por si. A minha possibilidade, né, de conservar uma postura realmente de transformar aquela experiência precisa tocar antes nessa história do passado, ressignificando e de uma forma técnica. Então, eu sugiro, sem receita de bolo, mas uma terapia que me dê realmente condições dessa transformação ser de dentro para fora e não algo que me module, isso me gere mais ansiedade ou me coloque num funcionamento que em algum momento me paralisa, né? Me paralisa, me adoece. Então, terapia. Terapia para a gente dar conta dessa nossa história. Isso aí. Eu adoro terapia, né? Quem mais gosta é eu. Já comecei desde novo, minha mãe o tempo todo, né? Me colocando na terapia, embora quando é mãe é diferente, né? Mas a psicologia sempre foi algo para mim muito claro no sentido de sua importância, né? Que tudo estava na nossa mente, né? Da forma como a gente significa as coisas que a gente viveu, né? Exatamente. Um dos comportamentos muito nítido para a gente, como professor também, é como a gente percebe como esse aluno chega na academia, assim, né? Muitas das vezes com a cabeça baixa, né? Desviando o olhar, sem conseguir olhar olho por olho, uma fala muito baixa, né? E ao longo do treinamento, essa pessoa ela muda completamente, né? Ela parece outra pessoa, né? Dá vontade da gente filmar realmente, né? O que acontece, né? Nesse processo da emoção que modifica esse ser humano em um tempo relativamente curto, né? Ele passa a se sentir confiante, o olhar dele modifica e a gente sabe que isso ele leva para as outras áreas da vida dele, né? Não fica mais restrito só ao tatame, né? Ou a uma academia, né? Então, o que acontece do ponto de vista psíquico, né? Que tem essa mudança, assim, na pessoa? Veja, a primeira coisa é que as atividades físicas e esportivas, de um modo geral, elas tendem a trazer uma liberação de endorfina para o nosso corpo. Importante, né? Além de ser um liberador de neurotransmissores, assim, fundamentais do prazer, do amor, dessa sensação de leveza.
Então, isso é fundamental, porque alivia os estresses, de fato, alivia, me dá uma sensação de maior confiança, de bem-estar. Isso me faz passar aquele dia ou aquele tempo muito mais relaxado do que se eu não tivesse, né, instigado lá minha mente, meu corpo para aquela liberação. Então, isso se reflete em toda a minha vida. Alguns estudos vão dizer que a gente, com as atividades físicas e esportivas, a gente diminui em 35% as possibilidades de comprometimentos cognitivos. Vejam como isso é significativo, né? Então, quando a gente está envolvido com essa liberação hormonal que alcança aí o nosso sistema imunológico, o nosso funcionamento psicológico, a gente está trabalhando do ponto de vista também de prevenção, né? De alterações cognitivas. Então, essas atividades fortalecem os meus circuitos neurais, fortalecem, assim, um funcionamento mais saudável do ponto de vista emocional, porque eu estou com a liberação dos neurotransmissores do amor, do prazer, e isso me ajuda completamente em toda a minha vida, em tudo que eu me envolver, de fato. Muito importante. Nem que seja assim, né? Uma atividade física leve por dia, né? Ah, eu não tenho como hoje me envolver em tal esporte. Uma atividade física simples, que já movimente, ela já é fundamental para que seu corpo esteja trabalhando e a sua mente também. Legal. O tatame, ele é um ambiente muito democrático, né? Então a gente vai perceber pessoas de classes sociais completamente diferentes, né? Então, no mesmo tatame vai estar lá um médico treinando um pintor, treinando um motorista, treinando um engenheiro, um advogado, pessoas de raças diferentes, de crenças diferentes, de valores diferentes. E, e elas conseguem se respeitar naquele ambiente ali, né? E desenvolver relacionamento, né? E talvez em outra esfera social, talvez eles nem se encontrassem, né? E nem desenvolvesse esses laços, né? E eu acho que, eu não sei, me parece que talvez quebre algumas crenças também limitantes de autoestima, dessa coisa da timidez, na hora que você se vê conversando de igual para igual com alguém que às vezes você julgava ser superior a você porque tinha uma condição social diferente ou porque tinha uma profissão melhor remunerada. Como é que você vê, do ponto de vista das emoções, essa capacidade de se relacionar, essas relações com diferentes perfis, né? Uhum. Veja, Cacá, assim, pessoas que se relacionam bem em seus ambientes, né? Seja de trabalho, ou seja academia ou esporte, enfim, elas tendem a ter uma maior produtividade do ponto de vista de motivação. Então, o relacionamento interpessoal nesses espaços, ele me exige uma convivência que não é só do ponto de vista social, né, de estar ali me relacionando com os outros, mas uma competência emocional também. Então, eu sou necessariamente convidada a me habilitar nessas competências emocionais. A competência da empatia, a competência de escutar uma crítica e não ir com meu muro de defesas e conseguir poder ouvir e falar. Minha habilidade de comunicar ideias, de comunicar sugestões. Então, essa convivência social, ela é promotora, ela pode ser, né, promotora desse nível socioemocional que envolve os trabalhos ou as atividades que eu estou comprometida. Então, de fato, esse intercâmbio de pessoas em níveis diferentes, em áreas diferentes, eles têm tudo para ser de crescimento positivo à medida que como cada um encara, né? E as dificuldades que eu vou encontrar dessa convivência revelam as minhas dificuldades de competências emocionais em algumas áreas, né? Quando eu não reajo bem, quando eu não me misturo,
quando eu preciso ficar sendo visto de um lugar de suposto saber. Então, tudo isso revela muito de mim. E hoje a gente sabe, olha, a cognição, saber as coisas é muito importante, mas a inteligência emocional aqui, se não acompanhar junto, ou seja, se minhas competências emocionais não me ajudam no desenvolvimento das minhas atividades, eu tenho, assim, eu sou fadada a dar errado em algum momento. Em algum momento eu vou ser paralisada, porque a emoção precisa caminhar nessa convivência saudável. Então, é muito importante. E quando não acontecer, Cacá, vai revelar muito de como nós estamos por dentro, né? E da importância da gente cuidar dessa competência emocional, que ela é construída, né? Então, vem a terapia de novo, para dar conta da minha história, né? Das minhas dificuldades, por exemplo, de receber um não, das minhas dificuldades de não ser elogiado, reconhecido, minhas dificuldades de ter errado, como é que eu lido com erro, como é que eu lido com acerto. Então, o significado desses fatores vai estar muito atrelado à minha história de vida. Então, a convivência é ótima para a gente poder se tratar e tratar tudo isso. Legal. Você falou agora há pouco aí sobre a importância de como é que eu recebo um não, né? Também, né? E do ponto de vista da criança, né? Porque a gente tem hoje todas as faixas etárias treinando, né? Então, no processo de entendimento das emoções de uma criança, né? Experimentar sentimentos de perda, né? De coragem, né? O quão isso é importante para o adulto, né? Que ele se tornará, né? Quando ele se coloca com uma criança que experimenta essas emoções, né? Às vezes os pais colocam esse bloqueio, né? No sentido de querer proteger, de blindar o seu filho, de viver algumas frustrações. E eu acho que termina sendo o efeito contrário, né? Termina que ele se torna, às vezes, um adulto frágil, né? Ele não consegue experimentar essa frustração e saber ressignificar, como você falou, né? Eu lembro que, por exemplo, meu filho, eu botei para treinar, ele mais jovem que eu, ele começou a treinar, acho até que ele está na live aqui também, e eu acho que um dos dias que eu fiquei mais feliz foi quando eu levei ele para um campeonato, para ele lutar pela primeira vez, e era a primeira vez dele, e ele ia lutar com meninos maiores e mais fortes que ele, e ele perdeu uma luta assim, na gíria que a gente fala assim, levou um atropelo, vamos dizer assim, né? Levou muita pontuação, mas me chamou a atenção que ele não parava de lutar, mesmo perdendo, e me chamou muita atenção que ele perdeu, mas eu não vi o semblante de derrota no olhar dele, assim, né? Eu não vi uma tristeza no olhar dele porque ele tinha perdido. Talvez porque ele entendeu que ele deu o máximo dele ali, dentro da capacidade dele. O oponente dele estava melhor preparado, tinha mais experiência. E eu lembro que eu estava na bancada orientando ele e talvez eu tivesse mais frustrado do que ele com a derrota. E a forma como ele saiu de dentro do tatame me confortou mais do que a ele próprio. E eu fiquei muito feliz, talvez até mais se você tivesse vencido a luta. Porque eu falei, ele está preparado para receber frustrações. Ele está preparado para perder na vida. Porque eu não sei se talvez a vida seja mais perder do que ganhar. Talvez para você ganhar, até você ser reconhecido, você precisa perder várias coisas, né? Então, como é que você vê isso aí? As crianças que vivenciam isso, né? A importância dela começar a experimentar isso, né? Para fortalecer o processo do adulto que ele se tornará. Tem essa ligação ou não? Cada fase da vida é diferente? Como é que é? Total. Veja,
na infância a gente está construindo a base da casa, certo? A base emocional de como vai se construir e se constituir esse adulto. E é muito interessante, Cacá, porque a gente vê que a tristeza é um sentimento completamente desprezado, né? A gente, às vezes, quer criar o nosso filho naquela bolha de felicidade, de não há frustração, né? Quantas vezes a gente não já viu mãe indo no colégio, trocando ali, se trocando e tal, porque meu filho não pode ser frustrado, né? Isso tem a ver com a nossa história lá, as nossas compensações e idealizações de um filho perfeito ou de uma vida perfeita, que é uma completa ilusão. Então, hoje, o que a gente vê como consequência nesses adultos é uma necessidade de anestesiar a dor, Cacá, como a gente nunca viu antes. Né? As medicações psiquiátricas e as não psiquiátricas sendo utilizadas para não me deixar sentir a tristeza, ou a dor, a frustração, a decepção, ou o sentimento que for. Então, eu tenho uma necessidade de passar por cima, de me anestesiar aquilo, como se eu fosse um robô. E isso deixa a gente sem as habilidades fundamentais, que são as habilidades socioemocionais. São habilidades que são construídas na infância, mediadas por esse adulto que não diz, engula o choro. Você não precisa chorar por isso. Quer motivo para chorar, eu vou lhe dar motivo para chorar. Para que isso? Arruma outro amigo. Enfim, toda vez que eu desvalorizo as emoções, eu perco uma excelente oportunidade de ensinar aquela criança sobre a experiência emocional, né? Então eu preciso afirmar, poxa, foi triste, né? Tá triste. Poxa, a gente perdeu, que coisa. Vamos fazer, e aí eu trago o contorno do sentimento e posteriormente eu trago a promoção de soluções, ressignificações. Então, a gente precisa ser menos ansioso nesse aspecto, Cacá, porque como adulto, hoje a gente tem vivido também o que a gente tem chamado de uma positividade tóxica. Ou seja, uma negação às emoções, uma necessidade de ser feliz e de aparentar ser feliz, e não só aparentar, como viver essa felicidade utópica, né, o tempo inteiro. Então, isso é adoecedor, porque quando a gente não tem apropriação desses sentimentos, a gente não sabe lidar e muitas vezes a gente se torna adultos não assertivos. Sabe aquele adulto que pensa de um jeito, mas age de outro? A gente não age na proporção. Então, uma coisa simples, mas me gerou uma carga emocional que eu fiquei, que você fica assim, poxa, né? Uma coisa tão simples, por que abalou tanto? Então, isso tudo é reflexo, sim, né? Desse não ensino, dessa não vivência das habilidades emocionais, que é algo que a gente às vezes não sabe fazer. Em consultório direto, eu vou dar dicas aqui, simples, gente, que eu dou geral, né? Caixinha das emoções, com o rostinho das expressões. Então, brinca de falar das emoções. O que é que te deixa triste? Né? O que é que está com dúvida? Ensina a criança para se apropriar, identificar situações que liguem aqueles sentimentos. Isso é fundamental, né? Para a gente não cair nas ciladas da vida adulta, né? Por exemplo, eu tenho visto muito uma necessidade de produtividade, Cacá, assim, desenfreada, né? Como uma fuga mesmo, uma sensação que eu tenho que ser útil, útil, útil. Uma sensação de que eu tô sendo algo que verdadeiramente eu não sou. Isso me gera um cansaço de mim, me leva a vícios, me leva a comportamentos desenfreados. Então, trabalha emoções com a tua criança. Sabe outra coisa que tu pode trabalhar emoções? Caixinha das emoções. Faz a noite da família, dinâmica da família. E aí cada um vai ter que dizer um elogio para a pessoa do lado. E aí no outro momento de família, na outra semana, vocês vão brincar de The Voice. E cada um vai dizer uma coisa legal e uma coisa que não gostou da apresentação do outro. Porque você já trabalha a coisa da crítica, da não crítica. Olha, criança tem potencial para viver tudo isso. O que ela precisa é da mediação desse adulto, que nos ajude a construir, né, crianças mais saudáveis e, consequentemente, adultos mais saudáveis, né, Cacá? Porque sentimentos são inerentes à nossa constituição. Olha, tristeza, né, a dor, o amor, a felicidade. Então,
Se eu não tenho a experiência com isso, eu estou me cobrando não ser humana. Isso machuca. Então, vamos viver, vamos ensinar assim as nossas crianças. Elas precisam de contorno. Esse contorno me ajuda a ter superação. Então, tô triste, mamãe, fiquei triste, choro. Mas que tal a gente fazer isso? Então, eu já levo a criança para um lugar de superação, né? Esse é o movimento mais saudável quando a gente fala sobre habilidades socioemocionais infantis. Deu para entender? Deus, muito legal, né? Muito bom essa abordagem aí, né? Eu estava assistindo agora há pouco um documentário de um esportista, Flávio Campos, e ele falava de que um momento que para ele, como esportista, vamos dizer assim, talvez fosse o momento que ele mais sentiu frustração, porque ele perdeu uma vaga olímpica que era garantida para ele, e ele fala que aquele momento supostamente de derrota, de perda, ele conseguiu ressignificar aquele momento e aí ele criou um projeto. Naquele momento que ele não podia mais ser atleta, ele criou um projeto social chamado Reação. E ele hoje ele fala como que foi importante aquela perda para ele, né? Não ter ido para a Olimpíada, porque ele já tinha ido para umas 3 já. E aquela seria só mais uma. Mas naquele momento de dor, ele achava que aquilo ali era a maior frustração da vida dele. E ele hoje, sei lá, 15 anos, 20 anos depois, ele enxerga que aquele foi o momento mais importante da vida dele, foi transitório, para ele encontrar uma missão de vida para ele criar um projeto, né, social dentro de umas comunidades e desenvolver exatamente isso, né? Que o que era uma perda pode ser um processo de aprendizado, de superação para conquistar coisas maiores, né? Então, a gente valorizar aquela perda como algo importante, né? Normalmente, eu não sei se por que é assim, mas me parece que sempre que a gente tem algum tipo de perda, seja ela, sei lá, um trabalho, seja ela uma pessoa próxima, sempre que a gente tem uma perda significante de algo que a gente valorizava muito, a gente tende a fazer essa ressignificação, né? E às vezes muda totalmente, né? A forma como a gente vai encarar a vida, né? Às vezes a gente muda totalmente. Exatamente. É o que eu falo, Cacá, da dor com significado. É muito diferente a gente viver uma dor e a gente ter a possibilidade de dar significado àquela dor, do que a gente viver uma dor onde a gente tem que passar por cima, onde a gente fuja, onde a gente atropele, porque aquela dor vira uma angústia em mim. E essa angústia vai estar gerenciando tudo, meus relacionamentos, meu envolvimento no trabalho, minhas atividades físicas, causando doenças, né? As doenças psicossomáticas. Então, dá significado à tua dor, né? E esse significado, às vezes, envolve um luto, envolve um tempo mesmo de viver aquele sentimento, mas aí eu consigo dar o significado, né? Que me ajuda a superar, me ajuda a transformar aquela dor em ações criativas, em potencial, transformador, enfim. O problema é a dor sem significado. Legal, muito legal. Como é que funciona essa relação entre pensamento e comportamento, Tássia? Eita, será que a gente é o que a gente pensa ser? Como é que a gente organiza isso? Quem vem primeiro, pensamento ou comportamento, né? As grandes questões. Ó, isso aqui, gente, caberia uma aula, porque isso aqui é conteúdo de aula para os psicólogos. Mas eu não vou entrar nisso. Eu queria pincelar coisas que podem ajudar a gente a pensar, né? De uma forma mais prática. Cacá, os nossos pensamentos, eles têm, assim, um valor importantíssimo no gerenciamento, no comando das nossas ações, né? Então, de fato, como construímos a nossa interpretação, os nossos pensamentos sobre os fatos, vão, de algum modo, acarretar nesses comportamentos. Então, existe uma situação, né, um problema, um estímulo,
eu tenho uma interpretação sobre isso me gera sentimentos e isso me gera comportamentos. Então, tem alguns estudiosos que vão dizer assim, às vezes 70%, né, das nossas dores são interpretações a respeito dela. Então, é muito importante, sim, a gente cuidar desses pensamentos, pensar, né, sobre essas crenças, a terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem, né, da psicologia, ela vai tratar bastante isso, sobre crenças profundas que muitas vezes sustentam esses pensamentos. Se a gente não for nas profundezas do que sustenta a nossa forma de pensar, a gente muitas vezes não consegue mudar comportamento. Então, às vezes a gente melhora um comportamento, daqui a pouco cai em outro. Ah, eu era viciado nisso, mudei. Agora sou viciado em exercício, que é mais saudável. Agora, então, não é necessariamente por substituição, né, disso daí, mas é sobre mudanças profundas na nossa forma de pensar sobre nós e pensar sobre os eventos que nos aconteceram, né? Então, eu posso interpretar um cenário como eu não fui amada e esse pensamento regular toda a minha vida, como eu posso dar outro significado de que naquele momento não foi possível para a pessoa manifestar o amor que eu precisava. E aí eu já consigo ressignificar essa experiência me aliviando daquele pensamento que gerencia minhas emoções e meu comportamento de que eu não vou conseguir, eu não sou amada e etc. Então, olha, cuidar disso daqui é saúde mental, é saúde espiritual, né? É saúde física, para que os nossos comportamentos sejam coerentes com de fato a gente acredita sobre nós mesmas, né? Sobre a vida. E assim a gente consiga fluir, né? De forma mais tranquila. Legal. Entendeu? Eu vi que ontem você fez um post sobre expectativas e frustrações, né? Fala um pouquinho aí como é que funciona isso pra gente, né? O que que gera essas expectativas e o que gera essas frustrações, né? Ou qual deveria ser a forma saudável da gente visualizar, né? Certo. Veja, a gente sempre projeta um futuro desejável, certo? Eu estou sempre projetando a partir do que eu desejo. Então, eu queria que fosse assim, eu queria encontrar alguém assim e etc. E muitas vezes, nessa expectativa, é onde mora a minha motivação. E aí, tudo bem, eu faço X porque eu vou ganhar Y. Só que o problema, Cacá, é que muitas vezes a gente faz essas construções tão engessadas e nas caixinhas que eu não consigo ser flexível com as imprevisibilidades. E aí me gera frustração, né? Me gera um sentimento de frustração, derrota, decepção e etc. Então, o problema muitas vezes é quando a gente constrói essas expectativas e muitas vezes essas fantasias atrelado aos meus desejos sobre a minha vida e sobre o outro. Isso tem a ver com a nossa essência da necessidade de controle, Cacá, que a gente tem muita necessidade de controlar o incontrolável, né? E a gente não consegue. Então, isso passa por uma autorresponsabilidade emocional. As minhas construções de expectativas, elas precisam caminhar junto com o dado de realidade, certo? Dado de realidade. Eu não posso esperar e projetar sempre o meu desejo no outro de forma que eu roube a individualidade do outro, a possibilidade do outro ser diferente de como eu desejo. Eu não posso colocar no futuro as minhas expectativas do que eu queria e de como eu queria, porque a vida não me dá essa condição toda. Eu sou co-construtora da minha história. Co-construtora. Eu não tenho o domínio do todo. E isso entra nesses processos internos, né? Da gente relaxar, da gente confiar, da gente se tranquilizar para que essas expectativas e fantasias não me levem sempre a esse funcionamento, essa repetição de sentimento de que nada dá certo para mim, de que tá vendo a vida, parece que tudo conspira contra mim. Então, isso é que é danoso desse processo de expectativa. Então,
os benefícios de eu pensar de forma saudável sobre esse futuro, né? Sobre isso, é eu ter noção do meu limite, do meu lugar. Eu não tenho controle sobre tudo, eu não tenho controle sobre todos. Então, eu não preciso ser imediatista, eu não preciso ser perfeccionista. Eu preciso construir as minhas metas, os meus projetos, dentro da caixinha de flexibilidade, que as coisas podem acontecer de forma diferente, e isso não implica necessariamente que foi algo contra mim, que eu preciso me sentir decepcionado. Então, a decepção e frustração muitas vezes vem acompanhado quando essas idealizações estão muito assim, fantasmáticas, muito controladoras, e aí tem a ver comigo, com as minhas dificuldades pessoais. Entende? Entendi. Muito legal. A gente está chegando aqui nos 5 minutos finais. Aqui. O tempo voa rapidinho. Né? Tá ouvindo coisa boa. A gente vai ficando com mais desejo de ouvir. Ô, Tassi, que bom. Você tem algum filme ou livro, ou ambos, que você gostaria de indicar, que retrata um pouco sobre esse universo que a gente está falando, das emoções, e que possa ser interessante para a galera que está querendo aprofundar um pouco aí? Eu pelo menos, falo olha, muito Cacá. Minhas emoções, eu gosto muito de... O filme, para mim, é uma coisa muito legal, assim, é uma coisa que trabalha muito, funciona muito comigo. E livro também, né? Ótimo. Eu vou ficar assim, eu vou ficar devendo, eu vou lhe passar uma listinha, porque a gente falou de tantas coisas e a gente teria muitos materiais para disponibilizar. E eu posso, inclusive, combinar com você, a gente faz um post de sugestão de livros, sugestão de filmes, né? Incluindo a importância desses aspectos, envolvendo neurociência, emoção, envolvendo meditação, espiritualidade, né? Que são vários tópicos. Então, eu vou construir esse post, eu me comprometo com o Cacá para deixar e ter acesso e vocês ficarem com isso publicado e disponível direitinho, certo? Massa, legal. Então, depois aí a gente pega esse material. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz e que você acha que era interessante trazer? Tem alguma coisa que está na sua mente aí que você, pô, eu acho que podia ter falado alguma coisa aqui, mas que eu não falei? Teve uma pergunta que eu acho que estava aí, por aí, eu não sei se a gente falou, mas a importância do envolvimento esportivo, né, Cacá, do tatame ou de qualquer outro esporte, ele precisa ser sempre relembrado por nós, né? A ciência já revela tantos benefícios. Então, a melhora no rendimento escolar, né? Às vezes, em casa, a gente não consegue ter a introjeção de aspectos que são fundamentais e na figura de um professor, na figura de uma atividade esportiva, a gente consegue ter tanto desenvolvimento emocional, né? Parece uma besteira, mas tem aí diversos aspectos sendo trabalhados de disciplina, introjeção às regras, ética, relacionamento interpessoal, autoestima, né? Então, lidar com perdas, com ganhos, lidar com aspectos que são próprios, né, da gente. Então, eu acho que os aprendizados que a gente tem nesse ambiente, eles são promotores do nosso desenvolvimento para o resto da vida, né? Se a gente souber aproveitá-los, vivenciá-los. Então, é para a vida, né? Essas atividades me mexem como um todo. E que bom isso, viu? Legal. A Simone tinha perguntado aqui, Tassi, o que é que você acha dos livros do Daniel Goleman, né? De inteligência emocional. Acho bom. Eu gosto, já li bastante. Acho Daniel bom. Goleman. Ótimo. Para a gente pensar nesses pilares fundamentais da inteligência emocional, que é algo muito discutido hoje em dia. A gente não vai ter só Daniel Goleman, mas a gente vai ter outros autores também tão atuais falando sobre isso. Mas, assim, é ótimo. Quem tiver, leia. Quem gostar, leia. E a gente tem outras sugestões também, tanto do pilar da inteligência emocional, como
introdução à neurociência e atividade física, neurociência e esporte, né? As emoções básicas, emoções complexas. Tem muito assunto, né, Cacá? Então, tem muita coisa. Precisa condensar para divulgar para vocês, certo? Legal, quero te agradecer por esse tempo de qualidade aqui com a gente. A gente vai subir essa live aqui para o canal do YouTube. Então, a galera que não conseguiu acompanhar ao vivo esse bate-papo aqui sobre psicoeducação, aí, foco nas emoções, eu vou compartilhar com você também. Mas já te agradeço aí por esse tempo. Acho que foi bem proveitoso, bem rico para todos nós. E a gente vai alinhar aí como é que vai ser o andamento desse projeto aí. Vamos pensando junto. A gente deve voltar aí, pelo menos uma vez no mês aí, batendo um pouco desse papo aí. Muito obrigado. Que bom. Obrigada, foi Cacá, muito bom estar pelo com você convite. aqui, viu? Beijão. Obrigado. Obrigada, viu?